Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante. Você se considera uma mãe narcisista? Provavelmente não, porque a maioria das mães não querem ter esse título, né? Hoje eu vou entrevistar a Renata Lima, que é psicóloga, sobre esse tema. Rezinha, bem-vinda, querida. Obrigada por se dispor, estar aqui para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada, muito bom a gente ter essa conversa. Não é? Né? Eu acho que esse tema é muito importante. Eu, assim, espero não detectar em mim, tá, Rê? Mas eu acho que é muito importante, porque quando a gente reconhece algo, a gente tem como mudar. Sim. Né? A gente é transformada. E muitas vezes a gente precisa buscar conhecimento, buscar alguém capacitado para nos ajudar e, claro, buscar do Senhor as mudanças. Sim, com certeza. Então eu queria saber de você, o que é uma mãe narcisista? Vamos lá, né? Um assunto tão falado nos últimos Muito tempos, falado, né? Eu achei super interessante, eu vi que você postou no seu Instagram e falei, nossa, esse tema aí eu vou ter que compartilhar. Exatamente, é um tema que tem repercutido muito, né? Tem repercutido muito no consultório, tem trazido, né, grandes sintomas, grandes conflitos para as pessoas que relacionam com esse padrão, com pessoas com esse transtorno, né? A mãe narcisista... vamos falar do narcisismo, né? E a gente faz o enquadramento da mãe, né? O narcisista, ele tem um ego super inflado, né? Ele tem uma visão grandiosa de si mesmo, inconsciente, né? É um processo inconsciente. E trazendo isso para a maternidade, né? Esse processo muito eu, muito ego, né? Muito egocêntrico, traz grandes repercussões na criação dos filhos, no relacionamento casal, né? Então essa mãe narcisista, ela geralmente cria uma estrutura para que as coisas girem em função dela. Então ela acha, na verdade, deixa eu ver se eu entendi, é uma pessoa que acha que ela é melhor do que as outras. Sim. No fundo seria até isso, né? Sim. Ela se sente superior ao outro. Uhum. Algo que já vai contra o que a palavra diz, né? Porque a gente tem que considerar o outro. E como ela não sabe que ela se acha narcisista, ela age de uma forma que intoxica o filho, no caso da mãe, e as pessoas que estão ao redor. Isso. Seria tipo isso. Isso. Ela tem muito acesso ao estado dela interno, à referência interna dela, ao ego, né? E ela tem pouco acesso, ou quase nenhum, né, a essa questão externa, ao relacionamento, à reciprocidade, à troca. Pouca empatia, pouca seria empatia, isso. A gente pode falar de pouca empatia, pouca reciprocidade. Então, ela estrutura um jogo ali, né? Exatamente para que ela seja voltada, né, para o centro das atenções, para que ela seja suprida emocionalmente, muitas vezes financeiramente, emocionalmente. Entendi. E aí acaba que os filhos, sendo criados naquele ambiente ali, muitas vezes ele não percebe que esse é um padrão, começa um sofrimento dentro de casa ou talvez até interno, porque a pessoa começa a ter esse sofrimento, talvez uma culpa. Isso. E aí isso vai crescendo e vão criando filhos ou homens ou mulheres inseguros. Com desequilíbrios. Com desequilíbrios. Sim, exatamente. Porque quando a gente fala aí desse processo da culpa, né, a mãe narcisista, ela tem pouco acesso ao sentimento de culpa dela, se tem, né? Se é que tem. Mas ela lida muito bem com o sentimento de culpa dos filhos. Então ela usa desse sentimento de culpa como suprimento mesmo para o processo de manipulação, né? Então o filho, ele fica realmente muito culpado. Tem sim um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, às vezes, né, uma mágoa, rancor, frustração, insegurança, tem vários sentimentos, ansiedade, vários sentimentos que são voltados aí, né, que fazem um combo com esse sentimento de culpa. E é exatamente através deles que essa mãe se relaciona.
Então, é um filho que às vezes tem dificuldade em seguir com os próprios objetivos, com os próprios propósitos de vida, ou com relacionamentos saudáveis, seja por buscar fora de casa referência similar, né? Ou seja também por se sentir culpado por abrir mão da família, que ela tanto quer segurar, para ir em busca do seu próprio objetivo. Então, a gente está falando aí de conflitos e sintomas relacionais, né? A gente pode ter aí uma consequência de relacionamentos em desequilíbrio e outras consequências, né? De sintomas profissionais. Eu tô pensando como deve ser difícil pro filho que passa por isso, porque se a mãe é perfeita, você não vai alcançar a perfeição da sua mãe. Então, sim, você acaba se sentindo inferior. Se a pessoa começa... Que eu acho que a gente não consegue detectar quando está no meio disso tudo. Talvez seja difícil detectar. Mas quando se detecta, é difícil. Se a sua mãe é perfeita, você tem que buscar um padrão de perfeição. Olha a dificuldade. Né? Exatamente. Porque tem o padrão de perfeição que ela exerce. A perfeição, entre aspas, né? Que ela exerce. E o padrão que ela pede. Né? Então ela também exige ali, ela também tem as expectativas de uma correspondência, né, em alto nível. E a pessoa que tenta corresponder a essa exigência, ela entra num ciclo vicioso, porque é inalcançável, nunca vai estar bom o bastante. Né? Então, se ela quer atenção, o filho pode dar a máxima atenção, mas nunca é o suficiente, tem sempre alguma coisa faltando. Né? Se é financeiramente, também, nunca será suficiente. Se é fisicamente, também nunca será suficiente. Então, o filho, né, que entra nesse ciclo, ele fica por muitas vezes sem saída. Né? Se ele não identifica que ele está vivendo numa situação de manipulação e se ele não encontra recursos para sair disso. E me conta uma coisa, a mãe, ela teria que detectar e procurar ajuda. O que é algo difícil, mas é possível, porque a gente precisa ter autoconhecimento. Olha, tem alguma coisa errada, eu não consigo soltar os meus filhos, eu não consigo fazer com que eles tomem o caminho deles. Ao mesmo tempo, eu sei que eu sou uma mãe muito, não sei se rígida ou uma mãe muito insegura, não sei qual que seria a característica real de cada mãe. Então tem que detectar ali e procurar uma ajuda, um psicólogo, uma ajuda para tentar mudar essa situação. Eu creio que seria esse o papel da mãe que detecta, será que eu sou? Seria esse primeiro passo da mãe? No caso da mãe, seria esse passo? Cris, geralmente a mãe que considera se é ou não, ela não é. Geralmente a mãe que tem dúvida, ela não é. Geralmente, né? Geralmente a mãe que tem dúvida, ela conviveu ou convive, né, com pessoas com esse transtorno, que por vezes fazem ela acreditar que ela possui. Entendi. Então, quando ela se questiona a respeito, ela já nos dá indício de que ela... Né, então, praticamente não existe uma mãe que te procura e fala assim, olha, eu acho que eu sou uma mãe narcisista, muito pouco provável. Geralmente eles não passam pelo consultório, não. Geralmente as mães com transtorno narcisista não passam pelo consultório, não buscam atendimento, né? Não buscam melhora, porque elas não precisam. Só se for o Senhor mesmo mostrando através do Espírito Santo, né, Rê? E os filhos? Agora os filhos, sim. Então os filhos buscam, né? Os filhos, independente da idade, já começam a apresentar sintomas, sejam emocionais, relacionais, físicos. Isso vai repercutindo pela vida. Então os filhos, sim. E aí a gente consegue, através dos filhos, trabalhar uma estrutura emocional mais saudável, né? Consegue trabalhar essa relação de culpa, essa relação de dívida, essa relação ruim que ele tem com a mãe, por exemplo, né? Para que ele possa seguir a vida dele de uma forma saudável, buscar relacionamentos que sejam adequados. Perdoar, porque muitas vezes exige perdão, porque como você falou, tem mágoa, tem rancor, tem culpa, tem vários sentimentos que estão ali embutidos. Exatamente, porque a partir do momento que você compreende que é um transtorno, fica mais fácil da gente compreender os comportamentos, as exigências, as falas às vezes mais agressivas ou aquelas que ofendem. Então, quando você conhece e compreende o transtorno, você começa a entender a dificuldade do outro. Mesmo que ele não entenda, mas você entende, né?
Então o filho que busca aí essa estruturação, esse caminho de aprendizado, de autoconhecimento, para se regular, para não repetir padrão, né? Ele consegue uma mudança no relacionamento com a mãe. Mesmo que tenha que colocar ali uma distância saudável, um distanciamento saudável, seja não necessariamente físico, mas emocional, né? Para ele conseguir lidar com as questões de uma forma mais suave, né? Ele consegue lidar melhor. Então... Entendi. E me conta uma coisa, Rê, esse filho, né, na hora que ele chega lá, às vezes como cristão, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele chega às vezes com você para você até com essa culpa, mas eu tenho que honrar pai e mãe. Realmente nós temos que honrar pai e mãe porque é um mandamento. Mas isso não significa que nós devemos nos submeter a principalmente depois de adultos, a determinadas situações como estas que nós estamos falando. Como seria isso? Me ajuda a clarear para quem está nos ouvindo como seria isso. Ótima pergunta, Cris. É a dúvida que fica pela culpa, né? Então eu tenho que honrar. Se eu não honro, eu me sinto culpado. Mas se eu honro dentro daquela forma absoluta, que às vezes pode vir distorcida, né, se sente culpado também. Porque às vezes está abrindo mão da família, está causando um transtorno familiar, profissional, enfim, né? A gente sabe que cada um acaba abrindo mão de algo pela culpa para seguir ali o processo que a mãe exige, né? Se a gente pensar, né, quem que é o nosso primeiro pai, né? A gente deve obediência, né? A mãe, nesse processo, ela tá indo contra a lei, contra a regra, né? Porque se a gente avaliar, a gente estava conversando sobre isso agora, né? Os filhos não são nossos. É uma herança do Senhor. Eles estão conosco exatamente para que a gente possa ali criá-los, orientá-los, né? Colocá-los no caminho, né? Para que eles possam seguir a própria vida. Eles são flechas na mão do guerreiro, né? Então, essa mãe que ela está segurando e buscando aí esse outro recurso, ela está indo contra esse propósito, né? Se o filho ele tem consciência disso, de que tem, né, uma palavra que sustenta, né, essa mudança de posicionamento dele, né, e essa forma de honrar, cuidando do bem-estar, do lado emocional, mesmo que precise de uma distância para que isso aconteça de forma saudável, ele lida melhor com a situação. Entendi. Porque ela está em desobediência. O filho acaba compreendendo quando vai entrando o que é honrar e o que é se submeter a algo tão negativo que é esse narcisismo. Igual você falou, é um transtorno, é muito difícil de diferenciar, por isso que a gente precisa de ajuda. Eu falo que a gente tem que entender que Deus, ele nos deu determinadas pessoas, profissionais, que são capacitados, que estudaram pra gente recorrer. Então, se eu tô passando por um processo como esse, de ter alguém, ou uma mãe, ou um pai, muitas vezes um marido, ou não sei, nem se poderia ter os filhos narcisistas, mas se você tá lidando com aquilo, o melhor caminho é você procurar ajuda de um profissional para estar te orientando como agir ali. Com certeza. Tem mais uma pergunta. Então vamos supor que a mãe narcisista, os filhos são pequenos, certo? Certo. E aí a criança foi para o seu consultório por algum problema que foi detectado na escola, ou onde seja, ela chegou até psicólogo. E chegou até o psicólogo, mas a mãe não sabe que ela é narcisista. Mas você detectou, esse menino tá com determinados problemas, eu tô detectando que a situação é de uma mãe narcisista. Como que é essa abordagem? Porque olha a dificuldade, né? Você chegar pra mãe e falar, olha, o problema do seu filho é você é uma mãe narcisista. Não. Difícil, né? Dificílimo esse papel de vocês. É difícil. No contexto infantil, né, no contexto da infância, a terapia ela ocorre num sistema familiar. Então a criança vem, os sintomas que ela apresenta são sintomas do contexto que ela convive, da hierarquia, né, que ela convive. Então quando vem a criança, geralmente os pais também têm que ser trabalhados, né? Não necessariamente o diagnóstico, né, ele é colocado, geralmente o rótulo, né, ele pode dificultar a questão, o tratamento, exatamente. Mas é possível fazer ajustes, né? Se tiver ali um interesse, principalmente se o pai, né, nesse caso, vindo com a mãe, se ele tem um interesse aí
de organizar, de reestruturar a família, né? A gente sabe que todas as mudanças são possíveis. Todas as mudanças são possíveis. Exatamente. O importante é a gente estar aberto e colocar mesmo as nossas dificuldades diante do Senhor, abrir mão do nosso ego, porque muitas vezes a gente quer estar certa, né, Rê? Exatamente. Não vem com a gente, o problema não é meu. E o honrar tá aí, né? Porque quando fala assim, mas como honrar um pai e uma mãe narcisista, né? O quinto mandamento tá lá, né? Mas ele não coloca exceção, assim, você vai honrar, mas se for narcisista, mas se for alcoólatra, mas se for agressivo, não tem exceções, né? E a honra, ela não é por nós, ela também não é pela mãe ou pelo pai, né? A gente tá falando das mães, não é pela mãe, mas é pelo Senhor, né? Então, na hora que você considera isso, na hora que a gente considera isso, a gente abre mão do ego. É emocionante, né? É emocionante. Porque é o desafio, né? É um desafio. É um desafio. Eu abrir mão do ego para sustentar e obedecer, né, aquilo que vai trazer paz. Amém. Né, pro coração. Amar, perdoar e saber que existe um limite, né? Precisa de ter um limite. Com certeza. Gente, esse assunto é super extenso, daria pra gente ficar aqui batendo papo, né, Rê? Um tempão, mas nós não temos tempo pra isso. Então, se você ficou em dúvida, entra lá no Instagram da Rê, é Renata Lima .psicoterapia. Procura a Rê, vai lá, faz perguntinha, que eu tenho certeza que a Rê vai amar responder você. E caso você seja esse filho, procure ajuda, você vai saber lidar muito melhor com essa situação. A família é algo que o Senhor ama muito, a gente precisa conviver de maneira saudável, então isso é muito importante. Rê, muito obrigada, querida, que o Senhor te abençoe, Amém, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, que você continue ajudando muita gente. Amém, em nome obrigada. de Jesus. Obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo, obrigada 8 Filmes, obrigada Say Fresh, fiquem com Deus.